Pessoal, olha que maravilha! 3 professores da UFG juntos no estúdio da TV UFG. E aqui é o CEB, Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás, fundado ainda nos anos 60, que agora dá continuidade. E hoje nós vamos conversar sobre o que mesmo, professor Anselmo? Sobre pesquisa, sobre universidade, sobre o conhecimento de forma geral. E o convidado é o professor Laerte, conhece? Professor Laerte Guimarães, nosso pró-reitor de pesquisa, de pós-graduação. De pós-graduação. E é uma satisfação estar aqui. É uma satisfação, aqui. Professor Laerte. Professor Laerte, uma primeira pergunta para o senhor. O senhor tem um Fusca? Eu tenho. O senhor tem um Fusca. O mais bonito ninguém de tem Goiânia. Fusca. Não, pois é, não, mas professor, ninguém tem mais Fusca. Porque Fusca, tecnologicamente, ele polui bastante. Sou um professor de uma universidade que defende a sustentabilidade da área do meio ambiente. Fusca, me parece, o senhor vai me corrigir, mas parece que polui muito. Mas ainda bem que parece que o senhor anda uma vez por ano no seu Fusca, que é muito antigo, de 73, é isso, professor? Eu ando muito pouco no meu Fusca, você tem razão. O Fusca é algo antiquado, polui, né? Eu fico preocupado às vezes que daqui a alguns anos talvez eu não tenha nem mais combustível, né? Vai mudar tão rápido, né? Os carros elétricos. Mas eu tenho o Fusca, eu não sou vidrado em carro. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito nostálgica. Então, o Fusca, para mim, é uma máquina do tempo, né? Meu Fusca é de 1973 e o que eu gosto é de coisas antigas, de coisas que têm história. Eu não gosto muito de plástico, né? Então, eu gosto do meu Fusca, que é um contraponto ao meu carro todo de plástico. Então, professor Laerte, mas se a gente, eu, professor Anselmo, se a gente pegar nossas pequenas poupanças e querer comprar o seu Fusca para adequar os novos tempos da sustentabilidade, o senhor vende para nós? Não, de jeito algum. E essa é a parte bacana da história, né? O Fusca, para mim, é algo que eu incorporei à minha vida, é algo com o que eu me identifico e que me identifica, né? Então não tem preço. Nenhum. E o bonito dessa história toda é que eu demorei 3 anos para fazer com que o Fusca, o meu carro, que na verdade eu não gosto de chamar de Fusca, é um Volkswagen, né, 1300, fosse totalmente original. Meu carro é 100% original. Você já veio com ele na UFG, professor? Ninguém nunca viu, né? Eu já vim várias vezes. O meu sonho, a minha vontade era realmente usar o meu Fusca no dia a dia, né? Mas aí acaba que não é muito simples, né? Professor Anselmo, eu acho que nós não vamos comprar o Fusca antigo, muito antigo, do professor Laerte. Já que nós não vamos comprar o Fusca muito antigo dele, professor, eu acho que nós devemos, então, começar a fazer perguntas, bater um papo, uma conversa com o simpático professor sobre pesquisa, já que ele é um pró-reitor dessa área, né? Eu acho que ninguém mais adequado para a gente bater esse papo aqui sobre pesquisa, para a gente entrar na discussão sobre conhecimento, a importância do conhecimento. Nesse momento nós estamos vivendo no Brasil e no mundo do que com o professor Laerte, que tem um largo currículo. Nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer também a história de estudos, de pesquisa. O professor Laerte, enquanto pesquisador, além de dono de um Fusca importante. Mas a gente podia começar, professor Laerte, um pouco dizendo isso para a sociedade, sobre pesquisa científica, sobre o método científico, porque hoje nas redes sociais as pessoas afirmam coisas e elas não precisam comprovar, aquelas coisas passam a ser verdades a partir do momento que você diz aquelas coisas em uma dessas mídias que hoje são acessíveis. Mas o conhecimento científico não é exatamente isso. E outra que as pessoas se queixam muito, o que é pesquisa, né, professor? O que é mesmo uma pesquisa? Na sua área. Bom, o senhor tem de uma forma geral, geólogo? a minha formação original é em geologia. De uma forma geral, a gente pode falar que pesquisa é a busca, a produção de conhecimento, né, em resposta aos problemas do mundo real e mesmo respostas a problemas abstratos, imaginários, né? Mas o que diferencia a pesquisa, né, o que faz com que a gente possa falar em pesquisa científica é essa busca, essa produção de conhecimento, tendo por base o método científico, tendo por base evidências, dados. E que é o que o Anselmo justamente colocou, né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas, né, falam
sobre determinados assuntos, né, e falo com uma convicção, querendo inclusive sustentar que sobre o que falo é de forma científica, mas falta argumentos, falta evidências, falta uma perspectiva crítica. Seria, o seu carro é um carro de 73. 73. É um motor muito antigo, talvez barulhento, poluente. Então vamos fazer uma pesquisa para melhorar isso. Seria mais ou menos nesse sentido. Sim. Para esse motor não ser não tão poluente, para ele não ser barulhento. E aí vem todo um arsenal de pesquisa, de tecnologia para melhorar isso, nesses dois aspectos. Pesquisa seria isso. Seria isso. É você produzir conhecimento em resposta a um determinado problema, né? Então, e é isso que nós fazemos na universidade. É importante a gente frisar sempre que a nossa concepção de universidade, ela está centrada na ideia de pesquisa, né? O nosso modelo de universidade, que remonta à universidade alemã do século XIX, é essa ideia de um lugar que se produz conhecimento, né? E principalmente falando em pós-graduação, e nesse momento, obviamente, que eu estou muito atento a essas questões relativas à pós-graduação, até por estar à frente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A pós-graduação o nosso modelo de pós-graduação, ele está centrado na ideia de pesquisa, de produção de conhecimento. E é isso que a gente tem que insistir. A universidade é o lugar em que nós produzimos conhecimento e difundimos conhecimento. Mas, Laerte, um pouco dentro, então, desse espírito, eu vou frisar isso bastante, dentro desse espírito do que é a pesquisa, a partir do método científico, que um pouco é fácil, eu gostaria que você um pouco falasse do ponto de vista do método científico nas ciências ditas duras, como o professor Lisandro disse, mas como é que nós vamos nos contrapor, por exemplo, do ponto de vista científico, com evidências, com demonstrações, com referências bibliográficas, a uma ideia absurda, escandalosa, que aparentemente estaria enterrada, mas que voltou com toda a força, por exemplo, que a Terra é plana? Como é que nós vamos travar esse embate do ponto de vista de, mas isso é um absurdo? Esse embate, na verdade, ele é difícil de ser travado, no sentido que, por um lado, é muito simples, né? Na verdade, evidências de que a Terra tem uma curvatura, né? Que a Terra é um esferoide, algo que se assemelha a uma esfera, isso remonta aos gregos, né? Então, nesse sentido, rebater essa ideia absurda é algo relativamente simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque as pessoas que estão eventualmente difundindo essas ideias absurdas, elas acreditam, né, de uma forma quase que religiosa. E aí nós estamos vivendo num momento, e esse momento ele é delicado e ele suscita preocupações, que é essa confusão, né, entre o que nós temos de evidências científicas no mundo que nós vivemos, né, e questões, por exemplo, de cunho religioso. Então, não só a questão da Terra ser plana, né, essa discussão agora que está em voga e esses absurdos, mas, por exemplo, ontem nós celebramos o Dia de Darwin, né, 12 de fevereiro. E nós temos... Só um parênteses. Aqui tem um pesquisador, um fã de Darwin. Um fã. É um fã de Darwin. Um fã. Sim, um estudioso, curioso de Darwin. E falando em Darwin, por exemplo, né, na época de Darwin já havia evidências de que evidências de uma evolução. Mas o grande mérito de Darwin foi sistematizar esse conhecimento a partir de modelos, a partir de método científico. Perfeito. Mas voltando à questão de Darwin, quer dizer, nós estávamos ontem celebrando o Dia de Darwin, 12 de fevereiro, e, ao mesmo tempo, nós temos a discussão ainda sobre criacionismo. Então, nesse sentido, quer dizer, essa é uma discussão complexa, porque é difícil rebater, né, e não há argumentos. Essa é uma questão difícil. Por exemplo, pegando um outro exemplo, as mudanças ambientais globais. Quer dizer, nós temos evidências concretas, né? Eu particularmente trabalho com imagens de satélite. Nós temos hoje
dados suficientes para mostrar que nós temos mudanças ambientais em escala planetária que estão afetando o clima. Esse clima de Goiânia, que chove o mês de janeiro inteiro, né? Isso já é uma evidência? A gente poderia dizer? Não. Você tem, por exemplo, aí você tem questões, fenômenos locais, né? Ilha de calor, você tem a questão do meio urbano, né? E o meio urbano ele é particularmente acentuado, até mesmo agressivo no Brasil. As cidades se expandiram muito rapidamente, tá? De uma forma descontrolada. E isso tem um reflexo no clima local. Agora, nós temos evidências que o clima do planeta está mudando e, ao mesmo tempo, em que nós estamos, por exemplo, nós participamos de acordos globais em relação a essa questão das mudanças climáticas, nós, ao mesmo tempo, estamos discutindo hoje se essa temática, se essa discussão é importante ou não. Então, esses retrocessos, né, acho que a gente pode falar assim, eles estão ocorrendo em várias instâncias. E mais do que nunca nós precisamos de conversas como essa e principalmente utilizar meios como esse. Nós precisamos nos comunicar melhor. Professor, enquanto temos água, né? Que o planeta tem água. Enquanto o planeta tem água, a gente brinda aqui o final do primeiro bloco com água no planeta e a gente volta rapidinho para o segundo bloco com você, Centro de Estudos Brasileiros da UFG, hoje com o professor Laerte, nosso convidado, e dessa conversa, e aqui o professor Anselmo, que é do Centro de Estudos Brasileiros da UFG. Estamos na TV UFG fazendo este programa. Rapidinho a gente volta. Professor Laerte, depois do que o senhor já explanou um pouco sobre pesquisa, eu ainda fico intrigado ainda. Como o nosso trabalho aqui, via Centro de Estudos Brasileiros, via TV UFG, via Universidade Federal, via Centros de Conhecimentos, nós trabalhamos exatamente com conhecimento, eu vou insistir ainda nessa questão da pesquisa e a dificuldade de você convencer as pessoas de que determinado conhecimento é científico e, portanto, ele é possível foi comprovado a partir do momento que se torna um conhecimento comum e é possível de ser recomprovado se você refizer as experiências. Mas, bom, hoje, essas pessoas que não acreditam na ciência, elas usam, eu disse num programa anterior e vou estar sempre colocando essa mesma questão, usam celular. O celular navega via satélites. Portanto, esse satélite está acima da Terra. Portanto, esse satélite vê que a Terra é uma esfera. A partir de todas essas evidências, como é que ainda se pode continuar acreditando? Porque você um pouco já respondeu, que as evidências não valem para esse tipo de conhecimento, de fé ou de credo, de dogma. Novamente, quer dizer, é tão trivial você, por exemplo, comprovar que a Terra se aproxima de uma esfera, né? Que a Terra é redonda, enfim, uma esfera, que a Terra não é plana. Mas, ao mesmo tempo, parece que é difícil você rebater esse tipo de argumento, porque você cai no plano do irracional. E a dificuldade de rebater, por exemplo, essa questão, nós agora estamos convivendo muito, né, com essa questão das fake news. E é interessante que toda vez que a gente olha uma fake news, aquilo parece ser realmente um absurdo, e como que alguém pode acreditar naquilo. E aí acho que uma coisa que nos assustou muito, né, no ano passado, foi de começar a conviver com pessoas que acreditavam em fake news. Sabe aquela situação em que algo que parece absurdo, mas não chegou até perto de você, e você começa a encontrar pessoas do seu cotidiano. Então Mas será que, na verdade, será que elas acreditam, mas elas já têm as suas convicções, as suas crenças, sei lá, seus princípios, que na verdade o fake news vem só para reafirmar. Ela já tem aquilo, ela já é contra tal coisa. E ela fala, não, esse fake news, e essa notícia aqui, não, tudo bem, é fake news, mas eu acredito nela, eu acho que é isso mesmo.
Não, Mas ela é falsa. Sim. Não, mas é isso, eu quero isso. O ponto que você traz, Lisandro, eu acho que ele é muito importante, ele é muito interessante. Existe, de fato, uma predisposição das pessoas e a fake news, né, aquilo que nos parece absurdo, vem acomodar essa predisposição, vem acalmar, né, essa necessidade ou alguma convicção. Então, a gente viu isso muito na questão política, por exemplo, né? Então, nas eleições, talvez as pessoas, né, seriamente não acreditassem na fake news, mas a fake news, ela vem ao encontro... Era útil. Né? Ela é útil, né? Mas, por outro lado, esse limite entre aquilo que a gente entende como sendo verdadeiro e aquilo que a gente apenas adota por conveniência, eu temo, às vezes, que esse limite ele é muito tênue e as pessoas comecem a distorcer a realidade. Então, talvez, no primeiro momento, a fake news ela se propaga por conveniência, mas em algum momento a própria realidade vai sendo distorcida. Então, acho que é alguma coisa... Professor Anselmo, eu tenho uma proposta. Sim. O senhor aceita a minha proposta? Vamos conhecê-la. Não, mas o senhor aceita ou não a minha proposta? Posso dizer de antemão. Porque, mas aqui é confiança, a verdade dentro da ciência. Nós somos a sua cientistas proposta não foi professores. ainda... Ainda não foi colocada. É do experimento. Não. Vamos conversar com o professor Laerte, perguntar sobre o currículo dele, né? Vamos Mas, professor Laerte... Porque o professor Laerte, só antes dele tomar a palavra, o professor Laerte é pró-reitor da nossa instituição, da Universidade Federal de Goiás. Ele é o pró-reitor de pós-graduação, que é a área afeta a pesquisa. É a partir da pró-reitoria de pós-graduação que os programas de pós-graduação são coordenados e dão essa contribuição à ciência brasileira. Exato. Então, é uma pessoa mais do que adequada para nos falar sobre... Qual que é a sua faculdade dentro do UFG, sua unidade? Eu dá aula onde? Eu sou do Instituto de Estudos Socioambientais. Mas antes de falar um pouquinho aí da minha formação, eu quero dizer que eu estou adorando estar como pró-reitor de pós-graduação. Para mim, esse mundo da pesquisa, da pós-graduação e pós-graduação, principalmente o que a gente chama de pós-graduação stricto sensu, está centrada na pesquisa. Por sua vez, não existe pesquisa sem pós-graduação em stricto sensu. Então, eu estou fascinado, estou adorando ser pró-reitor, conhecer as inteligências da universidade, né? E eu acho que esse programa em particular... Isso é um problema, né? Conhecer a universidade. A gente não conhece. Primeiro que é muito grande. A universidade, mesmo, ela cresceu muito, ela é muito grande. Né? Eu falo isso sempre. A universidade, nós somos organizados em pequenas estruturas feudais, né? Somos vassalos e capturados por essa estrutura feudal em que as pessoas se frequentam pouco, há uma baixa interlocução, né? As unidades acadêmicas, elas são muito fechadas em si. E o que eu percebi, o que eu descobri nesse 1 ano em que eu estou como pró-reitor de pós-graduação, é que essa lógica, ela é replicada no âmbito da pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação, eles dialogam um pouco entre si. Então, por quê, professor? Por que não tem esse diálogo? Por que dialoga um pouco, não é, professor Anselmo? Eu acho que... Eu sei um pouco, tenho uma intuição também, porque seria o motivo, eu mas ouvido o professor Laerte, eu acho que... E um dos nossos grandes desafios, né, antes de entrar nessa questão de talvez por que essa lógica tão fechada, né, um dos nossos grandes desafios é fazer com que nós tenhamos uma pós-graduação que converse mais entre si, uma pós-graduação mais interdisciplnar. Então, nesse sentido. Tem jeito, professor, fica todo mundo em casa escrevendo paper, artigo que ninguém vai ler. Eu estou generalizando. Você está generalizando. Mas fica todo mundo preocupado com o taxímetro do Lattes, não é isso não? Em parte. Bom, primeiro assim, essa estrutura muito fechada, tá? Em que a gente não tem um espaço para o diálogo, isso vai contra a própria ideia de universidade, tá? Em que a gente consiga ter um local, uma ambiência acadêmica, né? Uma ambiência em que as pessoas conversem mais, né? Aprendam mais uma com as outras, experimentem mais. Então, a nossa universidade, ela se organizou muito nessa ideia de departamentos, e a nossa universidade é uma das universidades do Brasil que mais tem departamentos, unidades acadêmicas muito fechadas em si.
Existem razões históricas para isso, razões políticas, inclusive, né? Se a gente pensar que o grande boom da universidade ocorreu aí na década de 60, década de 70, então há uma ideologia por detrás dessa maneira que a gente se organiza, e o nosso grande desafio, eu diria que é o grande desafio da gestão, não é só da pós-graduação, é romper com essas barreiras. Nós precisamos, por exemplo, favorecer a interdisciplinaridade por meio de núcleos, né, centros que consigam transversalizar essa estrutura. A ideia do SEB, ela vem nessa direção. A ideia de você criar possibilidades de encontros. No caso aqui, um encontro virtual. É isso, perfeito. Porque isso é estranho a gente pensar que o conhecimento, por definição, é interdisciplinar. Mas nós, por um momento histórico, pelo menos nesse momento, nós já temos a consciência que o conhecimento necessariamente é interdisciplinar, mas em um momento histórico o conhecimento afunilou para as disciplinas. E a disciplina estanque não pode produzir um grande conhecimento, pode produzir um conhecimento irrelevante do ponto de vista da contribuição verdadeiramente social, que pode alavancar progresso. O conhecimento, que a gente fala, por essência, é interdisciplinar. O conhecimento, mas nós tivemos um momento histórico que talvez parte da academia, porque não vamos generalizar que todo mundo caiu nesse engodo, em um certo momento o conhecimento passou a ser disciplinar, e é por isso que nós temos que romper barreiras. Por isso que essa é um desafio. E nós empobrecemos, né, a nossa formação e a formação que a gente oferece aos nossos alunos. Então nós começamos a valorizar muito uma formação técnica, e aí eu estou falando principalmente no que diz respeito à pós-graduação, enquanto nós deveríamos valorizar uma formação humanística. Então hoje, qual é um dos desafios que eu identifico na pós-graduação? Nós estamos formando, e quando tudo corre bem, bons pesquisadores, com algumas habilidades técnicas, mas hoje o que nós precisamos formar, o indivíduo que nós precisamos formar para a sociedade, na verdade, tem que ser uma pessoa com a capacidade de formular problemas mais do que responder a problemas. Professor, é só então dar um nós exemplo, precisamos formar líderes. É só o exemplo dos médicos, né, das faculdades de medicina. Impressionante como é que as faculdades de medicina no Brasil inteiro, inclusive o UFG, formam médicos que não tocam mais em ninguém. Toca aqui, professor. Médico não toca no paciente, não pega, você entendeu? E mal conversa. Que faculdade de medicina é essa que forma alguém que não tem esse caráter humanístico? Porque ali na frente do médico tem uma pessoa, um ser humano. E a universidade chancelando isso? Não, eu concordo com você. Eu acho que nós perdemos um pouco essa gravidade, né, essa percepção de gravidade do que é uma universidade. Então, ao mesmo tempo, nós somos uma grande universidade e eu acho que o nosso grande desafio agora é resgatar essa capacidade de interlocução, né? E por exemplo, nesse sentido que nós estamos criando, por paradoxal que possa parecer, no âmbito da pró-reitoria de pós-graduação, nós estamos discutindo a criação de uma escola doutoral. Por quê? Nós reconhecemos que os programas de doutorado da universidade, né, em que são muito fechados em si, eventualmente não estão conseguindo prover, né, os doutorandos com todas as habilidades acadêmicas, profissionais, provê-los com as chamadas virtudes acadêmicas, intelectuais, necessárias para a formação dessas lideranças acadêmicas que vão atuar na sociedade. Então, nós estamos discutindo um modelo de escola doutoral, que é algo que a gente está trazendo, na verdade, esse é um modelo que está sendo disseminado, né, nas universidades europeias. Nós estamos trazendo isso para a UFG. O momento onde os professores da UFG aqui no SEB, na TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros, brindam o final do segundo bloco. E vamos voltar para o terceiro. Mas, professor, vamos brindar enquanto tem água no mundo. Nós estamos aqui de novo conversando com o nosso convidado, dessa vez com a honra de ter a presença do professor Laerte Guimarães Ferreira Júnior, pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Estamos nos estúdios da TV UFG, acompanhado de toda a linha de produção, da direção da TV UFG, a quem nós agradecemos
por nos conceder esse espaço, por estabelecer essa parceria com o Centro de Estudos Brasileiros, que veio para cumprir um pouco uma necessidade histórica de aproximar os vários conhecimentos que temos dentro de um espaço universitário e estabelecer essa conversa, esse diálogo com o público, para que eles saibam o que produz uma instituição de conhecimento e que possa também interagir conosco através de dúvidas, de questões sobre o conhecimento produzido de forma séria, correta, ética e transparente. O professor Laerte, que está aqui nos brindando com alguma dessas respostas a várias indagações que não são nunca respostas definitivas, poderia agora nos dizer um pouco sobre a sua formação? Sim. Como é que é o seu histórico, professor Laerte? Como é que o senhor chegou ao UFG? Tá, rapidamente, eu me formei em Geologia na Universidade de Brasília. E eu, desde que entrei na universidade, como aluno de graduação, eu não sabia direito o que eu ia fazer na vida, o que eu queria muito, mas eu sabia que eu queria, de fato, permanecer na universidade. Então, é isso. A Universidade de Brasília eu considero que é a minha alma mater, né? A minha referência principal acadêmica na vida. Sou muito grato à Universidade de Brasília, tive grandes mestres. Você estava aqui brincando, Lisandro, sobre o currículo Lattes. Eu acho que o Lattes tem um defeito. O Lattes tinha que ter um espaço para a gente colocar o nome daqueles professores que nos marcaram. E eu tenho orgulho de ter tido aí grandes professores, grandes referências para mim, intelectuais, acadêmicas, né? E fazendo um paralelo com a UFG, né? Eu estou aqui há 25 anos e eu na UFG, talvez... O meu cotidiano é o contrário daquilo que eu experimentei na Universidade de Brasília. É culpa minha, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente está sempre sobrecarregado de afazeres, então eu fui me habituando a chegar, entrar na minha sala e ficar no meu mundo. Mais recentemente, nos últimos anos, era o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG. Então, LAPIG. Você sabe que ele é famoso, esse laboratório? Ontem mesmo uma pessoa me falou assim, é um LAPIG da UFG que tem convênio com a NASA. E agora é com o Google, né? A gente tem parcerias com o Google, já tivemos alguns projetos apoiados pela NASA. O laboratório é um laboratório grande. Quantas pessoas eu acho que dentro da UFG que sabe que tem um laboratório dentro da UFG que tem convênio com a NASA e com o Google? O laboratório ele é bem conhecido na universidade, né? Mas eu diria que a gente estava falando isso no bloco anterior, a gente desconhece. A universidade é muito grande. A universidade ela tem uma dimensão enorme, né? E uma das coisas que eu tenho muito prazer agora em ser pró-reitor de pós-graduação é poder conhecer essa universidade, sair da minha sala, né? Então eu estava comentando, eu chegava no laboratório e ficava naquele laboratório, ou entrava numa sala de aula. Então eu deixei de vivenciar a universidade, que é algo que me dá muito prazer. E na Universidade de Brasília, eu era típico estudante universitário, que eu imagino que isso mudou muito. Então, eu vivi intensamente a universidade. Inclusive, cheguei a morar na universidade, no alojamento estudantil. Eu vivia intensamente a universidade. Eu ia a shows, eu ia a palestras, né? Conheci grandes nomes na universidade. Eu me lembro de palestra com Mário Schember, palestra com Dom Evaristo Arnes, apertei a mão do Nelson Mandela, quer dizer, essas pessoas iam na universidade. Então a universidade para mim era muito mais do que um curso de geologia. Fui fazer disciplinas na humanidade, nas humanas. Então eu tive a oportunidade, né, e as referências necessárias para buscar uma formação humanística. Mas o que é que mudou? Porque as coisas continuam acontecendo. Você chega num lugar, está tendo uma defesa de banca com um grande nome, mas a gente não está sabendo, mas ele está aqui na UFG, ficou 2 dias aqui. Sabe que eu... Aí, o que está acontecendo, professor? Que a gente você sabe que eu me lembro sempre, eu sempre penso daquela música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, em que ele fala, quem lê tanta revista? Tanta notícia, né? Aquela música eu adoro Caetano, e aquela música sempre mexe comigo, eu sempre me lembro disso. Eu acho que a gente está vivendo, é um mundo muito rápido, obviamente, isso é quase que banal, lugar comum falando isso, mas nós temos, né, uma coisa que me surpreende sempre é o fenômeno do tempo, a dimensão temporal dos fenômenos, melhor dizendo.
Então, nós vivemos disruptividades sociais e as coisas, nós estamos sendo atropelados. Né? Tem um então, filme belíssimo sobre isso. O tempo que o tempo tem. Depois te dou a dica, Sim. você já viu, né? Não. O tempo que o tempo tem, que essa velocidade... É um documentário, né? É um documentário. E como é que a universidade, ela é um dos raros lugares, não é que pode deter essa corrida, mas que pode amenizar. Eu acho que a sua pergunta, por que nós não... Por que mudou? Para mim é uma pergunta complexa, eu não tenho uma resposta fácil para isso, estou tentando buscar alguma resposta, algum entendimento mínimo, mas o fato é que você tem questões geracionais, né? Então, eu vivi a universidade e vivi intensamente a universidade, aquilo era o meu mundo, né? E conheci pessoas fantásticas, né? E num momento que era difícil. Então eu falo sempre, olha, eu tive a oportunidade de assistir ao Nelson Mandela. O Nelson Mandela, antes dele se tornar presidente da África do Sul, isso era no governo Collor, ele veio ao Brasil e ele foi à Universidade de Brasília e recebeu o título de doutor honoris causa. Então essa universidade que a gente vivia intensamente, eu percebo hoje uma dificuldade dos nossos alunos de vivenciarem, por vários motivos. Eu acho que a gente teria que ter um programa para discutir isso, mas entra uma questão, inclusive, geracional, né? Perfeito. Eu acho que é isso, Laerte. Mas o nosso papel, eu acho, um pouco com esse diálogo que nós estamos fazendo, isso aqui é uma conversa, não é uma entrevista, por isso a minha participação do professor Lisandro, não somos simples entrevistadores, nós queremos participar, nós queremos também dar opinião. Então, o nosso convidado não é o dono da palavra, nós estamos disputando o tempo com ele. Disputando a palavra com você, a gente está mesmo enchendo o saco e perguntando assim, professor Laerte, e o taxímetro? O Lattes, a produção. Você tem a sua percepção, ela é legítima, tá? Nós criamos, eu acho que no que tem de bom e no que tem de ruim, nós criamos um certo monstro, essa ideia de produtivismo. Se você pegar a pós-graduação, onde o conhecimento é produzido, onde se faz pesquisa no país, nas universidades, é no âmbito da pós-graduação estricto sensu. E nós entramos numa corrida em que nós perdemos algumas referências, entramos numa competição, o sistema de avaliação da CAPES, que é um sistema importante, tá? Nós podemos sempre fazer críticas e há sempre aspectos para ser melhorado. A CAPES agora, no momento, está revendo, tá, os seus instrumentos de avaliação, né, porque a CAPES também se deu conta que nós começamos a alimentar um monstro. Então, nós fomos produzindo cada vez mais e, com isso, nós, eventualmente, deixamos de lado a qualidade. Tá? Então, esse é o taxímetro que você fala. Eventualmente, professor? Eventualmente. Nós continuamos... Eu concordo com o professor. Eventualmente. Nós não podemos generalizar. Não, de jeito algum. Porque se nós generalizarmos, nós vamos colocar, por exemplo, o laboratório do professor Laerte nessa generalização, dizer que não produz conhecimento válido. Por isso que é eventualmente. E o que você chama de... Mas eu apenas provoquei o professor. Sim, agora o que você chama professor, de eu provoquei o senhor. A sua provocação, o senhor aceitou minha provocação ou não? Não, eu aceitei a sua provocação para promover esse debate, essa troca de ideias, tá? O senhor está se sentindo bem com a minha muito provocação? Bem. Eu estou adorando estar aqui, estou adorando a maneira, né, como a gente está conversando. Agora, o que você chama de taxímetro, novamente, eu entendo a sua percepção como legítima, tá? Nós realmente... Não é só minha, não. De muitos colegas, nós perdemos um pouco, nós entramos... Eu vou dar um exemplo. Nós temos unidades acadêmicas hoje na universidade que têm 4 revistas. Esse número é exagerado? No meu entendimento, é. Tá? O número de revistas, porque isso também é um grande business. Tá? Na verdade, o mercado editorial de publicações científicas movimenta bilhões no mundo. Tá? As grandes corporações, Elsevier, Springer Nature, movimentam bilhões. Né? E você tem, em paralelo a esse mercado, a essas editoras consolidadas, nós tivemos aí o surgimento, né, de publicações de baixa qualidade, porque, novamente, é um mercado que movimenta bilhões. Para você, eventualmente, publicar um artigo em algumas publicações, principalmente as mais novas,
no que a gente chama de open access, né, os artigos abertos, você paga 7, 10 mil reais. Então, é um mercado, é um negócio. Então, nós começamos, o que nós fizemos? Esse taxímetro seu. Nós, como o sistema como um todo, as universidades, o sistema, o número de programas de pós-graduação se expandiu de uma forma muito rápida, tá? E muito significativa, nós passamos a terceirizar a avaliação da qualidade do conhecimento que a gente produz, por meio de publicações. Tá? E nós começamos a entender que a única métrica, o único indicador para avaliar se algum conhecimento está sendo produzido era a publicação. E aí nós desvirtuamos algo importante. Eu queria parabenizar, dizer que essa fala do professor Laerte é extremamente importante, mas dizer que nós estamos num estúdio aqui. Isso aqui é um ambiente artificial. Nós temos aqui na nossa frente, o Rogério com uma câmera, temos ali o Edivan com uma outra câmera. E a câmera fala que está faltando 32 segundos. E temos lá no estúdio ainda a Kítia, a Vanessa, a Milena, o Michael, o Fernando. Isso tudo para dizer que esses ambientes que nós estamos aqui discutindo conhecimento verdadeiro, de fundo, também pode ser criado para falar mentiras, para enganar vocês. Então, isso aqui tudo é feito por homens, por mulheres. E se pode fazer para o bem e para o mal. Desconfie do que você está vendo. Vamos brindar? Voltamos aí, Centro de Estudos Brasileiros, na TV UFG, hoje numa conversa com o professor Laerte, nosso pró-reitor de pesquisa. Pós-graduação. De pós-graduação. Mas antes de qualquer coisa, quem está nos cortando é o Leandro. O Leandro está nos cortando. O Leandro, isso, na verdade, é o seguinte, tem um sujeito na mesa, ele corta as imagens, não é que ele corta a gente, ele corta as imagens. Então, o Leandro está lá cortando, né, na mesa. Leandro, corte em fatias científicas, certo? E tecnológicas. E passe essas fatias para o professor Anselmo agora. Professor, vamos embora conversar com o Laerte sobre a visão dele de universidade? Vamos. Leandro, muito obrigado também, cara, por estar fazendo o seu trabalho aí e nos ajudando. O chopp é por nossa conta, Leandro. Laerte, nós podíamos falar um pouco sobre universidade de forma geral. Essa instituição universitária, mais do que milenar já hoje, e depois, na sequência, mas nós vamos te interromper com certeza, um pouco sobre a sua pesquisa. Tá. Bom, eu estava falando um pouquinho da minha formação inicial lá na Universidade de Brasília, e aí eu falei que a Universidade de Brasília é a minha alma mater. Eu tenho uma relação muito profunda com a universidade e me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter podido conviver com uma ideia de universidade ampla, humanística. A Universidade de Brasília valorizava isso muito e eu diria que a gente na UFG, a gente tem buscado também essa direção. Eu acho que a universidade cresceu muito, mas a universidade é o lugar onde se dá a produção de conhecimento, onde se dá os grandes embates de ideias, os grandes debates. Então, eu tenho uma dificuldade de aceitar essa universidade muito compartimentada, em que a gente discute pouco, em que a gente debate pouco. Então, a universidade, para mim, tive também a oportunidade de conhecer algumas das grandes universidades do mundo. Eu realmente gosto de universidade, eu gosto de estar no meio da universidade e de ver pessoas transitando, de ver esse ambiente dinâmico. Mas o que falta para essa universidade ser mais próxima, que se cobra muito isso, do que se chama sociedade? Porque, no fundo, tudo, você vê, Brumadinho agora, foi atrás de quem? Para explicar, para fazer diagnóstico, para... Quem? Foi atrás dos professores de geologia. Sim. Foi atrás do conhecimento. É interessante, isso é até um tanto paradoxal. Ao mesmo tempo que a sociedade não consegue ter a exata dimensão, né, da magnitude de uma Universidade Federal de Goiás,
a sociedade ela tem a universidade como uma referência. Então, onde que se vai buscar, por exemplo, resposta para algum determinado problema? Se vai na universidade. Então, de alguma forma, a sociedade percebe que a universidade é um espaço que se produz conhecimento mais do que formar profissionais, né? Mas, ao mesmo tempo, e é isso que seria um tanto paradoxal, a sociedade, ela, de certa forma, nós estamos ainda distantes da sociedade e a sociedade não consegue entender compreender a dimensão dessa universidade. Leste, e o que nós podemos fazer enquanto universidade para romper esse muro? Nós temos muros internos e muros entre nós e a sociedade. Algumas das ações, eu sei que não existem fórmulas definitivas e nem uma estrada aberta. Existem muros para serem... Bom, eu acho que um papel obviamente fundamental da universidade é prover a sociedade com profissionais capacitados. Então, formação. Isso é a base, isso é o fundamental. Agora, nós temos que nos comunicar melhor com a sociedade. Nós temos que fazer mais desse tipo de programa. Nós temos que fazer aquilo que o professor José Alexandre Felizola Diniz Filho, que foi o nosso pró-reitor de pós-graduação, né, na gestão anterior, tem feito, né, de uma forma magnífica, se comunicar, veicular vídeos, né? E aí esse é um aspecto do mundo atual, contemporâneo, que nos favorece. Quer dizer, hoje todo mundo pode, com bastante facilidade, criar um canal no YouTube, se comunicar melhor com a sociedade, né? A universidade, então, ela tem esse papel fundamental de formar profissionais, mas também interagir com a sociedade. Nós, de certa forma, nós negamos a sociedade por vários motivos. Por exemplo, a sociedade ela tem que interagir mais com o meio empresarial. Nós temos que interagir mais com a indústria, né? Então, nós fomos, durante anos, quer dizer, era quase que... era uma mácula, né, você falar em a universidade fazer parcerias com a indústria, com a iniciativa privada, com os governos. A universidade tem profissionais altamente gabaritados, né, para a solução de problemas do mundo real, né? E os problemas do mundo real são excelentes instrumentos de ensino, se constituem. Quer dizer, se a gente pensar num ensino mais focado naquela lógica problema-aprendizagem, aprendizagem se dando em torno de problemas, essa vai ser uma maneira que a sociedade e a universidade vão se aproximar mais. Você estava falando isso, estava me lembrando, a sociedade reclama, a universidade distante e tal, mas há pouco tempo atrás teve uma tromba d'água em Goiânia. No outro dia, isso já tem um tempo, né, o professor lá da sua faculdade, eu estava do lado dele, numa reunião aqui na UFG, o telefone dele tocava o tempo inteiro, todas as emissoras de TV, de jornal, querendo saber o porquê daquela tromba d'água, o fenômeno. E eu me lembro, o professor, olha bem a memória, ele respondeu, ele explicou cientificamente, fizeram quadros na televisão para explicar, um professor da Universidade Federal de Goiás explicando o clima. Aquilo foi interessantíssimo. Então, assim, nessa discussão... Aí a sociedade precisa muito da universidade. Sim, e nessa discussão sobre universidade, a gente sempre tem que reiterar, principalmente, né, no momento atual, a importância da universidade pública, né? A importância do sistema federal de universidades no país. Isso é um patrimônio do país. Então, novamente, voltando lá no primeiro momento da nossa discussão, a nossa universidade ela é centrada num modelo, né, um modelo alemão de universidade, que é a universidade de pesquisa, a universidade que se produz pesquisa. Então, às vezes me preocupa que a sociedade, e aí também vários membros, né, do governo, não conseguem ter essa dimensão da complexidade, da importância da universidade pública para a sociedade. Mas os seus exemplos, Lisandro, são muito bem-vindos, são muito felizes no sentido agora, por exemplo, essa tragédia de Brumadinho. Todo dia a gente vê alguém da universidade pública sendo entrevistado. Não, eu acho que isso é perfeito, mas tem um problema dessas pessoas que desconhecem a universidade, que ocupam lugares na administração pública. No geral, elas passaram pela universidade, mas
esse é um problema daquilo que você disse que é um dos pilares da universidade, que é a formação. Quer dizer, passaram por aqui, se formaram ou por aqui ou por uma outra universidade, mas que não tiveram a oportunidade, como você teve, eu tive, o professor Lisandro teve, de termos uma visão universal do mundo a partir da universidade. Quer dizer, saber que a universidade é mais do que um curso em uma sala de aula, que é um mundo, na verdade. Que aqui na universidade nós podemos ter conhecimentos vários. Basta ter um pouco de estímulo da nossa parte como formadores, talvez isso esteja faltando, e ao mesmo tempo nós temos que estimular essa procura nesses jovens que entram aqui, para que eles saiam tendo uma visão do todo, porque eles saem com a visão muito, muito pequena do que é uma universidade. E essa visão reducionista da universidade, ela é preocupante e ela está muito em voga, né, atualmente. Quer dizer, essa visão de que uma universidade é uma sala de aula, um professor, e que você pode otimizar o uso de recursos aumentando a relação aluno-professor. Essa é uma visão reducionista, preocupante, é uma visão distorcida. A universidade é muito mais do que isso. A universidade, pessoas criativas, diferentes, produzindo, voltando na sua implicância lá com Lattes, produzindo das mais diversas formas, né? Produção artística, produzindo vídeos, né? Produzindo programas inteligentes, de televisão, mostra de cinema. A mostra que você promove, Lisandro, ela é extremamente importante. Eu sempre penso nisso. E o Cine UFG que nós fizemos, eu e o professor Anselmo, um cinema dentro do Campus 2, funcionava o dia inteiro, todos os dias da semana, durou 4 anos. E você sabe que eu quando tenho... 8, não? Não, 4. Você sabe que quando eu tenho oportunidade, eu assisto ao seu programa, eu escuto o seu programa na rádio. Tá? Eu adoro o seu programa, cinema, acho descontraído. E eu estava outro dia pensando, tinha que ser um professor da universidade, tinha que ser o Lisandro, com a sua formação intelectual, para poder fazer aquele programa. Que a UFG me deu ao longo do tempo. Professor, então, nos fale um pouco sobre a sua pesquisa no momento, para a gente encerrar esse último bloco. Tá. Só tem 1 minuto. Eu trabalho com imagem de satélite, né? A minha formação original é em geologia e há muitos anos, desde ainda do tempo de universidade, estudante de geologia, eu comecei a me envolver, né, trabalhar com imagem de satélite, com fotografias aéreas. Naquela época era mais fotografias aéreas. Então, nós temos alguns projetos no laboratório de processamento de imagem e geoprocessamento. Falar da minha pesquisa no momento é um pouco difícil, porque tem vários projetos ao mesmo tempo, mas eu trabalho principalmente com o uso de imagem de satélite para monitoramento ambiental. O nosso grupo de pesquisa é uma referência no monitoramento do bioma cerrado, mas eu diria que o nosso grupo, ao longo desses anos, adquiriu uma visibilidade muito grande no país e fora do país, né? Então, a gente trabalha com isso. Estamos trabalhando agora numa fronteira de conhecimento com inteligência artificial para classificar imagens de satélite. É uma parceria que a gente tem com apoio do Google. Nós temos buscado apoios para a nossa pesquisa, financiamento. Pesquisa demanda investimentos. Professor Laerte, eu acho que o Obama, aquele ex-presidente americano, né, quando ele viu o ex-presidente Lula, ele ia falar assim, professor Laerte, é o cara. É o cara. Gente, vocês acham... Aqui, ó, você está em casa, você acha que o professor Laerte é o cara? Porque o cara é ligado com a NASA, com o Google, dentro da UFG. Sabia Google e NASA. E agora... E tem um Fusca 73. Então, o professor Anselmo é um pesquisador é o cara. Laerte é o cara. Eu queria, Lisandro, que nós encerrássemos você agradecendo os estúdios da TV UFG e o professor Laerte, por favor. Então, olha, professor Laerte, a gente se conhece já há um tempo, o professor Anselmo também, o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás e a TV UFG agradece sua presença, sua simpatia, seu conhecimento, seu prestígio. Você viu que nós estamos levantando sua bola aqui, né? Prestígio, conhecimento, tudo isso. Agora, a gente queria, para finalizar, professor, eu acho que o professor Anselmo concorda, nós pediríamos ao senhor, o seu Fusca emprestado para ir até Pirinópolis
passear no seu Fusca. O senhor nos empresta? Eu empresto. Você vai com cuidado, já fui, tem que... Está gravado, senhores. Bom, eu queria só dizer rapidamente, era o seguinte, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar o Anselmo, né, por essa liderança no âmbito do Centro de Estudos Brasileiros, né, essa iniciativa, que é uma iniciativa aí que... Nós recuperamos o Centro de Estudos ela vem com a história da UFG, tá? 62. Mas para mim, isso tem um cheiro bom de universidade. Centro de Estudos Brasileiros. Universidade é o lugar para os grandes debates, tá? É isso que nós pensarmos na sociedade. Tá? Contamos com a sua colaboração e contamos com a colaboração da TV UFG. É muito mais do que Lattes. A universidade ela é muito mais do que isso. Lisandro, obrigado. O Lisandro também é uma pessoa que leva a universidade para a sociedade, né? E leva de uma forma bonita, de uma forma que congrega as pessoas. Né, com as Pessoal, suas vocês estão vendo que esse programa é uma rasgação de cedo. Na verdade, é o seguinte, é igual o departamento aí, escrita científica. Eu levanto sua bola, você levanta a minha, o professor Anselmo levantou a sua bola, você levantou a minha, eu levantei a sua. Vamos levantar do pessoal do estúdio que está aqui, ó. Levanta a bola. Rogério, Edivan, levanta, são os melhores câmeras do Brasil, de arte, o cara do Obama. Gente, ó, um grande abraço. Centro de Estudos Brasileiros TV UFG com o professor Laerte hoje. Até mais.